Alô, galerinha do YouTube. Os rapazes estão colocando aqui os perfis, gente, ó. Top demais. Observa aqui, ó. Os perfis aí, tudo pintado, gente. Olha que top. Cada perfil tem seu lugar. Essa aqui é a V8. É os perfis em forma de H. Para reforçar aqui as cintas, gente. As vigas, zonas. E aquele monstro lá, gente, vem pra cá, ó. Para reforçar que aqui tem uma pequena trinca, mas pra mim isso aqui é besteira. Tá bom, gente? Isso aqui pra mim é besteira. Mas uma obra, daqui a pouco será mais uma obra do seu Marcos. Isso aqui é a VM. Essa bruta aí, gente, ó. Ela vem pra cá, ó. Isso aqui é uma vigazona com vão livre. Que ela é apoiada lá daquele pilar. Tá bom? Bem aqui tem uma trinca, ó. Mas pra mim isso aqui é besteira, tá bom? Show!